do pique de vocês naquela rodada de perguntas e de trocas de figurinhas. A gente só vai pedir uma colher de chá. A gente se planejou para fazer uma intervenção um pouquinho mais curta que o usual, e aí depois a gente libera até o talo, tá bom? Até nos expulsarem daqui, a gente pode trocar figurinhas normalmente, tá bom? Então vai ser uma coisa um pouquinho mais contida, para que a gente tenha um tempo para avançar nessas conversas. Como tem sido feito nas outras vezes, preciso agradecer imensamente a gentileza do Jerônimo, que trouxe aqui um apontador high-tech com avanço, então vai ser um show aqui. Se eu me embananar, a culpa é dele, não é minha. Tá bom? Como a gente fez das outras vezes, um rapidíssimo retrospecto de onde a gente parou, né? Acho que a única tela que tinha texto na conversa passada era essa, e ela tem uma capacidade de síntese interessante, então ela se presta a esse repeteco aqui. Claro que vocês notaram que a gente está enfatizando a questão da materialidade nesse começo de conversa. A partir de hoje nós vamos enfatizar outras questões que estão presentes e que são importantes no território do design. A razão por que nós estamos enfatizando essa questão da materialidade é múltipla. Primeiro, dentro da experiência acadêmica que a gente tem, nós encontramos dificuldades incríveis em despertar a atenção dos alunos. Dispersos eles já são, por definição. Eu adoro a risada dessa moça aí. Mas de despertar a atenção dos nossos alunos para essa questão do suporte físico, né? É um trabalho árduo. Nessa manhã mesmo, nós colecionamos mais uma decepção, depois de tantas recomendações, de ver o pessoal derrapando na curva e se esborrachando no guarda-reio. Mas, enfim, uma outra razão que é importante, eu não sei se na nossa primeira conversa eu mencionei uma observação do Charles Watson, professor escocês, que leciona na escola do Parque Lage. Não? Tem uma coisa muito engraçada. Ele é considerado, por algumas pessoas, o professor, o intelectual em operação no Brasil que mais entende sobre o processo criativo. E quando ele começou no Parque Lage, ele ia dar um curso de pintura, e ele convenceu o pessoal que a proposta dele começava, né, o exercício de pintura começava na construção do chassi e da tela, e essa experiência fazia parte do processo, do exercício de pintar, né? A direção resistiu bravamente à história e, depois de muita saliva gasta, toparam fazer um tipo marcenaria. Não fizeram uma marcenaria, mas um tipo marcenaria. E aí, finalmente, o curso começou. E no primeiro dia, ele lançou a proposta, mostrou lá as máquinas e as bancadas. Falou, então, por favor, né, dentro dessa orientação, comecem a fazer o chassi e depois a tela. E aí ele disse que, com o rabo do olho, ele percebeu que uma moça saiu da sala. Depois de uns 10, 15 minutos, voltou a moça com cara de terno preto, meio cabreirão, assim, meio sem jeito, né? Ela conduziu o cara até a bancada e falou, olha, faz aí o chassi para mim. Ou seja, era o motorista da aluna, né? E ele dizia, é inacreditável, a elite brasileira não põe a mão na massa. Essa história do enfrentar a materialidade parece que é misteriosa, gente, né?
Então, eu acho uma história deliciosa, o olhar de um estrangeiro que né, não se pode pôr a mão na massa. Então, por aí a gente consegue entender por que a gente enfatiza. Né? E essa relação entre material e processo produtivo, que é o binômio, frequentemente é um dos grandes ausentes do raciocínio dos estudantes e até de alguns considerados profissionais no campo do design. Ele é o grande ausente no discurso, o grande ausente na lógica. Então, só por isso que a gente enfatiza, mas era para ser um eixo lógico como os outros. Né? Então, nesse momento da nossa conversa, a gente sinalizou a hipótese de que o projeto como pensamento, o design como pensamento, ele se traduz no arranjo organizado de materialidades. Qualquer objeto que a gente tenha pela frente, ele é um arranjo, pode ter um material só, mas ele é um arranjo supostamente organizado de materialidades. A ideia de arranjo, a ideia de materialidade, eu acho que não tem grandes problemas. O problema é organizado. O problema é o que nós entendemos por organização. E aí entra a ideia de, sem sofisticar demais a conversa no âmbito filosófico, etc., mas entra a ideia de padrão. Nós tendemos a considerar uma coisa organizada, um fenômeno qualquer, se ele apresenta um determinado padrão. Esse padrão pode ser mais ou menos óbvio, mas se existir algum tipo de padrão, se existir alguma coisa que ao longo do tempo e do espaço se repete, né, que é uma recorrência, nós consideramos que o conjunto tem pelo menos um lampejo de organização. Esse é o gancho para a gente poder, de novo, repisar aquela questão da lógica por analogia ou por similaridade. Né? Então, como que é essa história do padrão no universo do objeto? Um primeiro padrão, e é uma relação analógica, é em relação ao que um binômio material-processo produtivo sinaliza enquanto possibilidade. Você só vai fazer em plástico, só vai fazer em madeira aquilo que a madeira deixar que seja feita quando agredida, quando modificada por processos que são correlatos ao uso da madeira. Idem plástico, idem alumínio e assim por diante. Existe uma espécie de gramática não verbal de cada binômio material-processo produtivo. A grande diferença é que não é uma gramática fechada. Cada fulano que conseguir ter uma sacada dentro do arco de possibilidades dá um pitaco nessa gramática. Ela não está nos livros, congelada, e você tem que seguir a mesma regra. Quer dizer, o estado da arte vale, essa gramática está viva, está aparentemente estanque, até o momento que alguém fala, esqueceram de explorar essa possibilidade. E aí amplia a gramática. Essa é uma diferença fundamental do universo não verbal. Costumeiramente, as pessoas acham que está tudo feito, tudo descoberto, tudo resolvido, até que um espírito de porco fala assim, não, né? Faltou isso aqui. Existe essa possibilidade embutida aqui. Qual é a prova de que ela existe? É essa, porque está aqui, que eu materializei essa possibilidade. Nesse sentido que o território da materialidade é o território do possível. Ele tem essa potência, ou se melhor ser cauteloso, essa energia potencial de ampliar o horizonte dessa gramática não verbal. Falando grego ou tudo bem? Não? Tá ok? Legal. Então,
cada binômio material-processo produtivo sinaliza claramente uma lógica, é só querer ver, né? Então, se vocês pegam lá, por exemplo, um catatal como aquele 1000 cadeiras da Taschen, né? Pegam lá o fio, tubo de aço curvado a fio e vem, né? Ao cabo daquela leitura, se você olhar atentamente, você monta uma gramática do tubo de aço, né? Afinal de contas, quem pôs a mão na história? Marcel Breuer, Le Corbusier, os Campbell, quer dizer, montaram, exploraram a gramática, né? O beabá tá equacionado, um monte de gente que vem depois cita, né, aproveita elementos dessa gramática e um ou outro dá um pitaco. Um ou outro arranca uma qualidade inesperada daquele suporte. Tá? E esse é um campo propício à criação, à proposição de coisas no território do design e um excesso de... É claro que isso é a matéria-prima daquilo que nós chamamos de estética, né? Do conhecimento através dos sentidos. Mas essa dimensão crua matérica foge à maioria dos espectadores medianos, né? O olhar do consumidor escapa a essa história. Ele pega os efeitos das emanações, mas não tem a consciência disso. A gente brinca nas nossas aulas que nós somos assassinos, né? Nós temos que matar o olhar do consumidor que habita na cabeça de cada um dos nossos alunos para criar condições para que aflore o olhar do candidato a especialista. E esse é um dos pontos fundamentais aí da história. O segundo ponto é em relação ao padrão. Eu pus geométrico de Alegre aí, porque no final de contas é a ferramenta que nós temos para aferir isso, né? Mas o padrão de construção de uma determinada volumetria. Quer dizer, isso é similaridade também. Em alguns objetos que foram mostrados, vocês veem claramente o rebatimento. Lembram aquela primeira cadeira do Alvar Aalto? Ele usou a base de tubo curvo, que é um pequeno ruído aí na história. Mas o raio de curvatura do tubo, ele rebate no raio de curvatura do compensado. Quer dizer, existe toda uma preocupação de calibragem, uma preocupação de criar essa questão do padrão, né? Algo que é invariante. E um exemplo brilhante disso é aquele diagrama dos raios da cadeirinha do casal Wimes. Vocês se lembram disso? Em que, a partir do diâmetro do tubo, todas as curvas utilizadas no projeto estão amarradas ali. É a mesma curva, ou é 2 vezes, ou é 3 vezes, ou é 4 vezes. Não tem espaço para mais ninguém. Isso é a ideia de um padrão não verbal, né? Semelhante ao padrão rítmico numa música, ao padrão tonal, ou dodecafônico, né, de uma música, e assim por diante. O que é engraçado é que esse molho que sinaliza aquilo que se chama de coerência visual, coerência formal, coerência material de um objeto, fica fortemente ligado com aquilo que se chama de dimensão poética do objeto. A formulação talvez mais contundente, mais clara do que é a função poética na linguagem verbal agora, né? Foi dada por Roman Jakobson, a meados dos anos 40, 50. Não me lembro exatamente quando, desculpem. E o que ele dizia, a linguagem verbal, ela se caracteriza pela associação por contiguidade, ou seja, as palavras nomeiam as coisas por aproximação convencional. A gente acha que aquilo ali é sapato porque se habituou. Se a gente chamasse aquilo de melancia, para a gente estava igualzinho, não tinha problema nenhum, não tinha diferença nenhuma, né? Essa é uma associação fundamental no território. E a ideia
regra, de norma, né, é fundamental no raciocínio verbal. Para nós ocidentais, sujeito, predicado, complemento e revoguem-se as exposições em contrário. Tudo gravitando em torno do verbo ser. Né? Isto é isto, isso é aquilo outro, isso é bonito, isso é feio e etc. Essa é a base do raciocínio. O que dizia o Jacobson? A função poética, ela pinta na linguagem quando o eixo das associações por analogia se debruça e começa a contaminar e bagunçar o jogo. Quando relações analógicas subvertem a regra, o modo certo de fazer as coisas. Resultado, ninguém se interessa por poesia. Né? A gente está com a cabeça montada para ler um texto de uma maneira, de repente vê um texto que subverte. Fala assim, mas o que esse cara está querendo dizer? Né? O que é isso? O que significa isso? É que é uma outra história. Quer dizer, o discurso está completamente bagunçado. Não é que está bagunçado no sentido depreciativo, ele está subvertido para apontar e para trazer no âmbito da história uma outra variável, uma outra gama de coisas. Pois bem, no campo não verbal, essa é a toada. O campo não verbal, ele é ambíguo por excelência, ele é subversor, subvertido por excelência. De formas que a única âncora aparente desse universo é essa trama, essa ideia de padrão, sem o que a coisa vira uma festa do caqui completa. Então, é engraçado, o padrão de organização e a ideia de poética do design, sob esse ponto de vista, e é só um ponto de vista, por favor, né, eles se dão as mãos. Tá? Então, quando o projetista está sem a menor utilidade, ele está lapidando relações analógicas entre as materialidades que ele está organizando, ele está, ao mesmo tempo, tentando seguir um padrão e explorando esse território poético da história. E tudo está nesse patamar, ou pelo menos o grosso da história está nesse patamar. E hoje nós vamos abrir para outros patamares. Isso está ok? O território da organização não verbal flerta profundamente com o universo da poética. E não, aparentemente não existe outro gancho para se sustentar, para segurar. Por isso que é a lógica verbal e as outras, né? Porque a lógica verbal montou uma máquina infernal, incrível. Né? Ninguém está negando o poder de fogo, né, da história. Mas ela é especialíssima num sentido, e o resto que se vire dentro desse bololô aí. Né? Se vocês quiserem, depois a gente pode retomar isso. Bom, rapidamente, então, em função disso, entraram essas paradas. Claro. Desculpe, imbecil. Tá bom. Qual que é o botão que eu tenho que apertar mesmo? Maravilha. Então, fiz esses comentários todos, tentei mostrar para vocês que coisas como proporção não são frescuras do design, elas vêm de longa data, o logotipo da Apple, série de Fibonacci, maravilha. Depois, o Salata mostrou uma série de observações exclusivas em torno das características materiais do vidro, e num determinado momento em particular, quer dizer, onde espero que tenha ficado um pouco mais claro para nós todos como as características, aquele algo intradutível, né, que é específico do vidro, ele se apresenta e dá as cartas de tudo aquilo que você queira fazer com esse material. Nesse momento aqui em particular,
entrou, e eu achei muito oportuno, entrou o gancho para preparar o terreno para o próximo capítulo. Né? Porque o que acontece? Vocês se lembram da carteira de identidade, né? Tinha aquela questão da fotografia aparecer com o rosto da gente, depois entrava em cena aquela questão da impressão digital, que deixa a marca, né? Ora, o corpo a corpo entre material e matriz, material e processo produtivo, ele é muito parecido com a impressão digital. Então, até agora, eu estava contando uma meia-verdade para vocês. Estava tensionando o território da materialidade, mas sonegando de que essa materialidade só pinta quando existe o confronto, o atrito entre um material e um processo produtivo. E esse confronto é parente da impressão digital. Ele não... Né? A organização, ou a tentativa, a expectativa de organização pode se dar por analogia e calcada nessa gramática da matéria, mas a coisa acontece aí, é o vidro espalhando, se esfregando na forma a partir da injeção de sopro, e é aí que resulta a história. Então é uma coisa e é outra ao mesmo tempo, tá? O que complica uma barbaridade a história. Porque esse universo aqui é um limite para os anseios daquele outro. Vai rolar aqui o que isso deixar acontecer. Quer dizer, você vai fazer, no âmbito da garrafa, as estripulias que você vai fazer, elas dependem daquilo que esse binômio permitir que seja feito. Então, essa me pareceu muito oportuno, esse caso, para poder fazer a transição para o que nos interessa hoje. Então, nós passamos para outro tipo de associação. Aquela da impressão digital, quer dizer, a associação por causalidade e que ela está presente num intercâmbio de ação e reação que deixa a marca. E a hora que você vê a marca, você se lembra do agente que deixou a marca, como se fosse uma pegada ou a cicatriz de uma cirurgia, né? E se você vê o agente, você se lembra da causa que ele pode procurar. Por isso que é uma associação. Tá? Aqui, a gente começa a entrar no território mais especificamente ligado àquilo que nós chamamos de utilidade ou de função. Por que nós optamos momentaneamente pelo termo desempenho? Porque a gente quer evitar que a ideia de função, a ideia de utilidade seja limitada à relação entre objeto e usuário. Bem, a gente quer... existem outros fatores aí, seguindo essa mesma toada, e que estão presentes, que contaminam o desenvolvimento de um projeto, de um objeto ou de um produto. E não são só fatores que dizem respeito à função sentar na cadeira em que vocês estão sentados, por exemplo. Bem, normalmente tem uma força grande aí na parada a utilidade primeira, a utilidade projetada, a utilidade lapidada enquanto um produto está sendo desenvolvido. Por que isso? Porque depois que um produto cai na vida, ele pertence aos usuários. Então, eu posso projetar uma das cadeiras mais cuidadosas para permitir que uma ampla gama de pessoas se sente com razoável conforto e eficiência, mas eu não posso impedir que alguém suba nessa lâmpada para trocar suba nessa cadeira para trocar uma lâmpada em casa. E isso não tem absolutamente nada a ver
com a costura que eu fiz. Não tem nada a ver com sentar, não tem nada a ver com conforto, não tem nada a ver com coluna vertebral. Muito pelo contrário, é uma ameaça à coluna vertebral, né? Se alguém leva um tombo daí, ele corre o risco de se complicar. Só para sinalizar, nós não temos condições de avançar fortemente nesse departamento, mas além dessa lógica utilitária do desempenho do objeto em relação à função primeira, entre aspas, né, que foi destinada, à função projetada, existe uma coisa que se faz muito presente que os leigos não conseguem identificar, que é a função produtiva. Soluções de projeto trazem para a arena coisas, gestos, intervenções que não se explicam no campo, por exemplo, da estética. Elas estão ali por uma questão de lógica produtiva. Porque se for por um outro caminho, vai ficar caro demais. Se for por um outro caminho, vai ficar inviável. Então, o furinho que aparece aqui, ele não é um baratinho. É claro que ele tem uma presença plástica, ele tem uma interferência plástica. Mas ele está lá enquanto furinho porque vai ter que entrar a chave de fenda e apertar um parafuso que está lá na outra ponta. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo montar o troço. Essa instância foge completamente ao olhar do leigo. E cabe ao profissional tentar fazer com que essas intervenções não sejam tão ruidosas. Então, da mesma forma que se diz que os artistas, em geral, são fingidores, o designer é um fingidor também. Ele tenta incorporar esses acidentes necessários para essa lógica produtiva num discurso visual para que eles estejam camuflados. Eles estão cumprindo lá o seu papel, estão camuflados. Eles não estão saltando aos olhos como ruído. Isso é muito difícil de ser tocado por um engenheiro, tá bem? Fatores logísticos, tanto na produção quanto na distribuição. Para eu poder viabilizar determinado objeto, ele tem que ser desmontável. Ele precisa virar uma caixinha desse tamanho, senão o frete e tudo mais vai inviabilizá-lo completamente quando eu penso a distribuição nacional de um produto ou internacional de um produto. Ora, se eu pudesse entregá-lo montado e uno, eu poderia surfar uma onda aqui incrível, mas não dá, eu preciso desmontá-lo. E aí começam a aparecer coisas. São interferências, que precisam ser administradas. E às vezes você só explica um detalhe e um elemento em função disso. Quer dizer, isso precisou entrar na parada para poder permitir que o objeto fosse montado e desmontado, e inclusive permitir que fosse, por exemplo, montado em casa por uma pessoa que é um completo leigo na história. E assim por diante. Tá? Por isso que, enquanto lá para trás nós estávamos no universo da exploração do que um material e um processo produtivo te coloca como possível, aqui nós estamos no universo do que é viável, do que é razoável. Qual é o caminho razoável, tudo somado, a seguir? Para que a coisa fique de pé. Não me interessa um possível que não adiante, porque a lógica, lembram lá para trás? A lógica, eu estou conversando com milhares de pessoas. O possível, por si só, não é garantia de que eu vou conversar com zilhões de pessoas. Eu preciso tomar um certo cuidado para que, em termos de desempenho, e não é só desempenho utilitário,
desempenho produtivo, desempenho logístico, entre outras coisas, aquilo role, aquilo aconteça. Sem o que fica um discurso bichado. Então, o que é viável disso tudo? Então, existe um esfrega, uma briga, um atrito entre o possível e o viável. Com histórias incríveis de decepções, etc. Por essas e por outras, em nome da viabilidade, da coisa efetivamente acontecer, ou acontecer de fato, é que se entende que essa é a instância do bom senso. O Décio Pinatari usa uma metáfora, a gangorra, e ele coloca o discurso da materialidade numa ponta, o discurso da comunicabilidade na outra, nós vamos conversar na próxima sessão, e o pino, em torno do qual a gangorra balança, é esse discurso aí. O discurso do bom senso. Por que a racionalidade está entre aspas? Porque, às vezes, tem uns acidentes de percurso que a gente vai tentar ilustrar aí, entre outras coisas.